Sejam bem-vindos a mais um programa, hoje de cariz totalmente diferente. Tenho comigo uma cidadã, Maria Irene, mais conhecida por mim nos círculos amigos, que vamos falar um bocado sobre a África, com dois polos centrais, Moçambique e Angola, que são hoje uns bastiões portugueses em África, mas que vivem momentos de grandes dificuldades, que não eram necessárias se Angola e Moçambique fossem bem geridas, porque são dois países muito ricos ou com muita riqueza, mal distribuída, porque tem muita gente pobre e alguns ricos que fazem tudo e mais alguma coisa para manter a maioria pobre. Maria Irene é licenciada em Direito. Um dia optou também, depois do emprego, optou por ser voluntária, quer na criação no treinamento de animais, quer no voluntariado em África, em particular em Moçambique e Angola. Portanto, é uma cidadã que se comprometeu com o mundo da sociedade e que hoje terei o prazer com quem tenho o prazer de falar hoje, mas em particular ouvi-la, porque eu pouco sei da África, nomeadamente Angola e Moçambique. Maria Irene, a palavra é da Maria Irene para nos falar sobre o que mais a marcou nas campanhas que fez de missão em Moçambique. Depois falámos de Angola. Em Moçambique, eu fui voluntária logo que terminou a guerra, em 94, 95. A Guerra Civil. A Guerra Civil. Na Angónia, na província de Tete, uma zona que tinha sido de guerra 100%. E em que estavam a regressar as pessoas dos campos de refugiados do Malawi e da Zâmbia. Eu estive lá por uma organização ligada aos padres jesuítas, Leigos para o Desenvolvimento, e fui dar aulas. Fomos, porque era uma comunidade, fomos dar aulas para as antigas missões que tinham sido confiscadas pelo Partido Único antes, no poder. Depois da independência. Aliás, a missão para onde eu fui tinha sido transformada em quartel-general da Frélimo. A casa para onde eu fui estava cheia de balas, buracos de balas, não tinha portas, não tinha paredes, água nem vê-la, enfim. Pronto. As misérias normais de um pós-guerra, não é? Exatamente. E foi... há um antes e um depois da minha ida para Moçambique. Porque nós fomos para lá, estávamos integrados no ensino oficial moçambicano como professores, mas fazíamos de tudo um pouco. Para além das aulas, nós criamos bibliotecas, nós dávamos apoio às irmãs, porque as necessidades eram totais. Eu lembro-me de ter ficado chocada quando a Acnur ia fazer a distribuição, por exemplo, da farinha, porque eles não tinham nada com que se alimentar, estavam a chegar dos campos de refugiados, e era preciso estar lá a polícia para não haver distúrbios de distribuição, não é? Na distribuição. Lembro-me também de pesar crianças com 4, 5, 6 anos a pesarem 3 quilos, 3,5 kg, a quem nós dávamos, e as irmãs davam, o Loa, que era uma mistura de leite, óleo e açúcar, que era para tentar eliminar um pouco a subnutrição que elas estavam... Exatamente, porque era mesmo dramático. Eu lembro-me, os nossos alunos, por exemplo, andavam todos descalços, eram eles que faziam a machamba para terem que comer, eram eles que faziam as suas cabaninhas para terem onde dormir.
enfim, as necessidades eram mais do que muitas. Lembro-me também que... Nunca houve apoio por parte do governo para as missões e para esse tipo de apoio? Não, a única coisa que houve foi o reconhecimento da abertura das missões integrado no ensino moçambicano. Pronto. Sim. Mas quem dava apoio eram as Nações Unidas. Primeiro a Acnur, que é a ajuda de emergência, e depois, e isso foi dramático mesmo, na altura em que supostamente e davam também sementes para eles começarem a cultivar. Só que em Geneve esqueceram-se de um pequeno pormenor e passaram do programa da Acnur para o programa do PNUD, assim, de um dia para o outro. Esqueceram foi de um pequeno pormenor, é que não tinha chovido. A falta de chuva. E como não tinha chovido, eles não podiam colher nada. E os sementes estavam... E estavam a morrer à fome. Estavam a morrer à fome. Eu lembro-me que nós tínhamos um cozinheiro, o Sr. Inácio, que todos os dias nós chegávamos a casa e ele dizia: houve falecimento. Mais alguém que tinha morrido de fome. E foram uns tempos muito complicados até, de facto, perceberem, em Geneve, nos gabinetes, perceberem que tinham que voltar atrás e continuar com o programa de distribuição de farinha. Pronto. Maria Irene, eu nunca lá estive, não tenho qualquer tipo de avaliação sobre o assunto. Mas como é que se pode compreender que num país como Moçambique, que tem as riquezas naturais que tem, nomeadamente em madeiras, e depois recentemente no gás natural, tenha tanta miséria espalhada pelo porque é o grande problema, país? Porque é o grande problema de África. Quem está no poder e quem está próximo do poder está envolvido nos negócios todos. As populações... Mas não dá para distribuir, dá para distribuir. Para isso... Porque é tanto dinheiro, tanta riqueza, que nem que se fossem umas migalhinhas, digo eu. Tem muito que ver também com a cultura. Era aí que eu queria Tem muito que ver com a continuar. Cultura e com a divisão que foi feita no mapa cor-de-rosa. Por exemplo, a Angónia, eles falam Cianja, nós atravessamos a fronteira, eles atravessam a fronteira para o Malawi e continuam a falar Nhanja, na mesma. Atravessam a fronteira para a Tanzânia, continuam a falar Nhanja. No entanto, vão à capital da sua província, Tete, e têm que falar em português, porque a língua nativa já é outra. Que, por acaso, a de Tete falam, por exemplo, no Zimbábue. Ou seja, com o mapa cor-de-rosa feito à régua e esquadro, dividiram os povos. Dividiram os povos todos. Esquecendo muitas vezes as questões tribais, não é? Que são muito fundamentais nos países da África, não é? Exatamente. Isso foi um erro. Os portugueses cometeram esse erro. Não foi só os portugueses. Não, foi o mapa cor-de-rosa. Mas outros também, que lá estiveram, por lá passaram, os holandeses, os franceses, alemães, ingleses. Fizeram tudo isso, quer dizer, esqueceram que havia uma raiz, exatamente, que era a raiz das tribos, exatamente, que eles não... Esqueceram que eles tinham uma identidade própria. Exatamente. Agora, outra coisa que eu gostaria de... Falaste de uma missão dos jesuítas. Que influência é que teve em Moçambique a religião muçulmana neste distúrbio todo que se passa por lá? Ou se é que teve, não é? É assim, Moçambique tem bastantes muçulmanos.
hindus e católicos, e católicos. protestantes, e evangélicos, e pronto. Mas, sobretudo, muçulmanos em Cabo Delgado e um bocadinho em Nampula. E porquê? Porque a ilha de Moçambique, que fica na província de Nampula, junto quase, é muito próximo já de Cabo Delgado, foi um interposto comercial muitíssimo importante, onde havia muitos hindus e árabes e portugueses e por aí adiante. E, portanto, aí encontram-se bastantes, não sei se maioritariamente, acho que não, mas bastantes, há uma comunidade muçulmana bastante grande. E tenho o azar, como eu costumo dizer, de ter sido descoberto gás. E todos nós sabemos que os grupos terroristas se financiam muito com as riquezas de África. E isso acontece exatamente em Cabo Delgado, com terroristas vindas do Ruanda, vindas de Qualquer lado. de qualquer lado. São mercenários ao fim e ao cabo, não é? Exatamente, são mercenários. Como acontece na República Democrática do Congo por causa do lítio, como acontece Por toda a África. por toda a África, Infelizmente, não é? infelizmente. As riquezas africanas são formas também de financiamento dos grupos terroristas. Vamos mudar para Angola, que o problema é o mesmo, as riquezas são outras, mas Exatamente. também tem um problema sério, que é os diamantes, Os diamantes. e depois chamados diamantes de sangue, e também tem uma autocracia muito forte, onde o domínio do poder... É exercido por meia dúzia. Mas Exatamente. em Angola, qual foi a sensação que tiveste relativamente a Angola? É assim, eu estive na Lunda Norte e tive a sorte, e digo mesmo a sorte, de poder e de percorrer toda a província da Lunda Norte, nomeadamente as zonas mais complicadas, em que eu dizia mesmo, isto é o faroeste, que era o Cafunfo e o Quango, que é onde há as maiores minas, onde há os bosses todos, onde há garimpo feito, porque, vamos lá ver, as minas pertencem a quem? Uma pertencia ao Presidente da República e pronto, o outro a uma filha, outra a outra filha, a outra ao General X ou ao General Y. Tem que haver sempre o general, não é? Exatamente. Depois podiam fazer parcerias, tipo com a África do Sul, com empresários russos, Da União Europeia. da União Europeia, pronto. Mas esta gente é que tinha O poder. E as minas, por isso, as minas de diamantes são legais, têm os seus trabalhadores e têm os seus seguranças. E depois há 80% de jovens desempregados naquela província. E que para tentarem um bocadinho a sua sorte fazem garimpo. Não só os jovens, como os congoleses. Os próprios congoleses vêm para as lundas para fazer garimpo, para tentarem apanhar uma pedrinha e poderem sobreviver. E quando são apanhados pelos seguranças das empresas, aquilo é mesmo mau. Porque torturam-nos, matam-nos. E isso é verdade. Como é possível chegarmos aqui? Como é possível vermos um mundo a desmoronar-se na Síria, no Líbano, Sabendo quais são na Ucrânia? Sabendo quais são os maiores negócios do mundo. Isso é que é preocupante, não é? É. E nós estamos
Achas que há possibilidade da África mudar nos próximos anos? Se calhar nós não seremos vivos, mas... Pois, se calhar já não seremos vivos. Mas Eu sentes acho... algum sentimento de mudança? É assim, eu tenho muitos amigos, quer em Moçambique, quer em Angola. E pessoas que têm vindo para cá fazer mestrados, fazer doutoramentos. Não só cá, por exemplo, tenho uma amiga médica que esteve cá de Angónia, ela é médica, esteve cá no Hospital de São João a estagiar com o sobrinho Simões. Neste momento está na Suécia a fazer o doutoramento. E estas pessoas que acabam por perceber a diferença, nomeadamente do que é a democracia e a autocracia de lá, e começam a perceber essa diferença, Mas isso, levam o sentido crítico para lá. Maria Irene, mas isso leva-me a Agora isso leva gerações. Mas leva-me a uma outra questão. É que a Europa, que tem vivido em democracia nos últimos 70 anos, parece estar a querer uma viragem, e por efeito da educação. E parece que tem que ter feito uma viragem. E depois, é outra questão. É as pessoas, quando mais formadas estão, não é? Mais se empenham em ganhar dinheiro. E depois são capazes de ser vulneráveis ao capitalismo selvagem, porque o capitalismo é bom, desde que regulado, desde que com regras de funcionamento. Mas eu não acho que seja por se ganhar muito dinheiro que se queira dinheiro ilimitado. Eu acho que há coisas que são a educação de valores e princípios de vida e que são transmitidos em casa, e outra coisa são a educação académica. Pois, Pronto. se calhar o problema é esse. Se calhar o problema é esse. Mas quando as pessoas começam a ter sentido crítico e começam a pensar, também vão educar os seus filhos de uma outra forma. Por isso é que eu digo que não estou a ver, provavelmente não verei uma África livre, Sim, mas acredito que haverá um tempo em que isso vai acontecer. Eu gostaria muito que eu gostaria muito, até isso acontecesse, não é? Porque neste momento estão as grandes potências a ver quem é que fica com a África. Mas a democracia é muito má, mas é o melhor regime que eu conheço. Exatamente. Olha, e foi aqui que acabou a nossa conversa. Foi um prazer enorme ter aqui a Maria Irene, porque falámos de coisas diferentes daquilo que eu estou habituado a falar. A África é sedutora. Eu tenho uma paixão absolutamente... Mas eu pessoalmente conheço a África do Norte, pois, não conheço a África do Sul. Pois, a África Austral. Austral, não conheço. Mas um dia destes, se calhar, vou passar por lá. Mas porque há uma sedução que eu vou sentindo por Angola, que se perdeu por causa da guerra, mas que começa a ter um certo elan para me digamos, puxar para visitar Angola. Foi um prazer enorme, Maria Irene. Muito obrigada, agradeço eu. Eu só tenho que desejar é que os nossos desejos sejam verdade no futuro. Eu espero que sim.